Depois de se encontrar com Donald Trump e cumprir agenda na Ásia, o presidente Lula volta amanhã ao Brasil. Mais cedo ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a reunião que teve no domingo com o presidente dos Estados Unidos. Segundo Lula, se depender dele e de Donald Trump, haverá sim um acordo sobre o tarifaço imposto em agosto. O presidente afirmou que o encontro foi surpreendentemente bom e teve a impressão de que logo não haverá problemas entre Brasil e Estados Unidos. Ao vivo da Malásia, a informação chega com o nosso enviado especial aqui da Band News FM, Barão Pé Quente. Deu sorte porque o encontro aconteceu, deu sorte porque parece que eles vão chegar finalmente em um acordo. Barão, bom dia para você. Fala, Carlinha, bom dia para você, para Sheila, para o Megali. Estamos aqui diretamente em Kuala Lumpur, na Malásia. Para quem estiver vendo as imagens da Band News FM, estou atrás do principal símbolo aqui de Kuala Lumpur, que são as duas torres gêmeas que ficam no coração da cidade, né? As torres chamadas Petronas. É um lugar muito bonito, essa região central aqui de Kuala Lumpur, onde nas últimas horas a gente acompanhou toda essa loucura que foi o final de semana da ASEAN, que é essa cúpula de líderes que teve o encontro entre Lula e Trump. E hoje, né, aqui no horário da Malásia, na madrugada, no horário de Brasília, o presidente brasileiro, o presidente Lula, concedeu uma entrevista dando mais detalhes sobre o encontro com o presidente Donald Trump. Eu entrei na sala, acompanhei de perto o início do encontro dos dois. O Trump parecia bem disposto a negociar, respondeu todas as perguntas. Inicialmente seria uma reunião fechada, mas em cima da hora abriram para os jornalistas entrarem. Eu entrei ali. Hoje o Lula também estava bastante animado, acreditando na possibilidade de chegar a um acordo e pôr um fim ao tarifaço. Até agora não houve esse acordo, até agora há a confirmação de novas reuniões, inclusive uma delas será na semana que vem. De qualquer forma, há uma tentativa agora dos dois lados, com esse grupo de negociadores, para que algo saia de fato, não só para o Brasil, mas também algum benefício para os Estados Unidos. Nessa entrevista que deu agora há pouco aqui na Malásia, o presidente brasileiro falou que foi surpreendentemente positiva a reunião com Donald Trump. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista do Lula. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. Então é importante que quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Eu tive, durante essa entrevista, a chance de fazer uma pergunta para o presidente brasileiro. Fui um dos jornalistas sorteados, questionei o presidente Lula sobre o que os Estados Unidos querem de volta, o que eles estão interessados do Brasil. O Lula garantiu que colocou tudo na mesa para o Donald Trump, que até agora não disse exatamente o que gostaria, mas a gente sabe que entre os negociadores já estão falando de uma série de assuntos. É a questão da Big Tech, a questão envolvendo as terras raras, é a possibilidade de uma negociação maior com os Estados Unidos, um investimento maior de empresas brasileiras também nos Estados Unidos. Lula falou também durante essa entrevista que hoje, em Kuala Lumpur, que tentou convencer Donald Trump de que as sanções que foram impostas às autoridades brasileiras, além do tarifaço sobre os produtos também, tinham como base informações erradas. Vamos ouvir. Fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dizendo para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva. O presidente brasileiro, o presidente americano, eles também foram questionados sobre a questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje Lula falou sobre esse assunto e quis deixar claro que Bolsonaro, teve um julgamento justo no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar esse trecho também. A questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério,
com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Bom, na prática até agora não foi fechado oficialmente nenhum acordo. A gente sabe muito bem que novas reuniões vão acontecer, inclusive uma delas já está marcada para a semana que vem em Washington, que tudo indica o presidente brasileiro vai mandar o que ele chama de primeiro escalão de negociadores. Vamos acompanhar também esse trecho da fala de Lula. Eu saio daqui muito otimista, possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E não foi no meu mandato presidencial. Foi muito antes do mandato, eu aprendi a fazer negociação. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. O presidente Lula continua aqui em Kuala Lumpur, na Malásia. Ele vai viajar amanhã de volta para o Brasil. Já o presidente americano Donald Trump já saiu aqui de Kuala Lumpur, está em outra viagem aqui na Ásia. E a bordo do Air Force One, agora há pouco, o presidente americano falou sobre o encontro com Lula, disse que foi uma reunião muito boa. Não sei se vai acontecer algo, mas vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo, vamos ver agora. Eles estão pagando, acho que 50% tarifa, mas tivemos uma ótima reunião. E no final das contas, desejou feliz aniversário ao presidente Lula, que hoje está fazendo 80 anos de idade. O Trump disse que ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Mas hoje é aniversário dele, desejou feliz aniversário o Trump para o Lula depois da reunião que os dois tiveram aqui em Kuala Lumpur, na Malásia. Carla, Sheila e Megali. Eu sei que a gente tem que poupar um pouco a voz do Barão, porque ele volta mais tarde no horário normal dele, né? Ali por volta das 8h50 pelo horário de Brasília. Mas, Barão, tem uma outra crise global que ameaça aparecer e também interferir nas produções do Brasil, produção de veículos no Brasil, que é a crise dos semicondutores. E o presidente Lula, na Malásia, ele abordou esse tema também. Ele falou a respeito dessa crise dos chips, né? Pediu investimento em chips e falou sobre uma nova... defender o comércio global sem uma nova Guerra Fria, nas palavras dele. É um assunto que está bombando em todo o planeta, né, Barão? Exatamente, Carlinhos. Ele falou antes de chegar aqui em Kuala Lumpur, não foi um assunto discutido durante a cúpula aqui na Ásia, foi mais a relação mesmo envolvendo a tentativa do Brasil de conseguir a retirada do tarifaço. O governo brasileiro está muito otimista de que de fato isso vai acontecer. O presidente Lula colocou na mesa, inclusive, uma intermediação, por exemplo, com a Venezuela, diante do acirramento da tensão dos dois países, com os ataques frequentes que o governo americano tem feito, o exército na costa venezuelana. Então o Lula colocou isso para o Trump. A grande questão agora é o que os americanos vão querer, Carla. O que eles vão querer em troca para reduzir essas tarifas. Então a gente vai acompanhar ao longo das próximas reuniões, uma delas já na semana que vem. O Lula deve mandar o que ele chama de time principal de negociadores, o vice Geraldo Alckmin, o ministro da Economia Fernando Haddad e o chanceler Mauro Vieira para essa reunião na semana que vem em Washington. É provável que eu saia daqui de Kuala Lumpur, pegue esse avião com ar-condicionado e tudo mais que ferra a minha garganta e vá direto para Washington. Afinal de contas, teremos novas reuniões com os negociadores brasileiros e também americanos. Ô Barão, e só para encerrar a questão Bolsonaro, que abria, né, aquela famosa carta de Trump para Lula. Isso. No final das contas virou algo lateral. O assunto foi jogado no colo de Trump por uma pergunta de uma jornalista brasileira e ele rapidamente se livrou do tema, né? Exatamente, se livrou do tema. E o Lula voltou a falar sobre a questão do Bolsonaro por causa das sanções. Ele citou a necessidade de retirar das sanções e disse que o juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, fez tudo dentro da lei. Ele não poderia ser punido como tem sido punido.
outros integrantes do governo brasileiro que também foram punidos com a Lei Magnitsky e tudo mais. Então, o assunto também foi abordado pelo Lula, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, diante da necessidade vista pelo governo brasileiro para que essas sanções sejam retiradas. Ou seja, também foi tema durante a reunião. O Trump não teria manifestado durante a reunião nenhum tipo de, digamos, tentativa de continuar com aquela mesma história da carta inicial, né? Ou seja, de que o Bolsonaro era um dos principais motivos do tarifaço. Claro que isso, Megali, a gente só vai acompanhar nos próximos dias, mas o que está muito claro aqui é que há uma vontade de Trump e de Lula política para que algum acordo seja alcançado. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Tá bom. O Barão, essas torres são grandes mesmo ou é a câmera que engorda 5 quilos, hein? É a câmera. É porque eu tô vendo o Barão parece maior são que os grandes dois. Mesmo, rapaz. Na verdade é o ângulo aqui, né, Megali? Ah, tá. Você tá Mas de qualquer forma elas são gigantes. Eu tô na frente, exatamente. Agora, aqui é um pouco Manaus, rapaz. Temperatura até uns 200 graus, aquela umidade delícia. Nossa, Barão. E ar-condicionado no talo, né? Então eu tô aqui suando em bicas, como dizem, né? Mas eu tenho que ficar aqui fora, porque toda vez que eu entro lá, o ar-condicionado destrói minha garganta, então tem que aguentar esse calor mesmo assim. Então vai. Vai sofrer 1h30 aí, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Barão, até? Isso. Exatamente isso. Valeu, pessoal. Até mais. Até já, Barão. Até já.